Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 132 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos conhecer as regrinhas de emprego dos porquês. E como objetivos nós temos conhecer os 4 tipos de porquês e as suas regras de utilização, bem como que vocês saibam utilizá-los corretamente, né, de acordo com as regrinhas que nós vamos estudar. Peguem lá o caderno de vocês, pessoal, lápis, caneta, borracha, para vocês irem anotando, beleza? Muito bem, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que na língua portuguesa nós temos 4 tipos de porquês, né? Nós temos o porquê junto, com acento, sem acento, né? Nós temos o porquê separado, com acento e sem acento. Até coloquei eles aqui, né? O porquê separado, sem acento, com acento. O porquê junto, sem acento, e o porquê junto, com acento. E para cada um deles nós temos uma regra de utilização, né? Já que o som não muda nada. Só a escrita aqui muda e a utilização dele também, tá? Então, esse porquê aqui, ó, separado e sem acento, nós usamos quando? Quando nós formos fazer uma pergunta e esse porquê estiver no início ou no meio da pergunta. Essa pergunta pode ser uma interrogação direta ou uma interrogação indireta. Eu vou mostrar os exemplos para vocês. Quando eu digo assim, ó, queria saber por que você não me respondeu ontem. É uma pergunta indireta. Porque quando eu pergunto para você, quando eu digo para você assim, queria saber por que você não me respondeu ontem, você vai me responder, porque que você não respondeu, né? Então, é uma pergunta interrogativa e indireta. A pergunta indireta, ela não precisa do ponto de interrogação, que nós já estudamos lá nos tipos de frases, né? Nós temos a interrogativa direta, que sempre tem o ponto de interrogação, e a indireta que não precisa, mas é uma pergunta também. Então, se eu tenho uma pergunta, o porquê está no começo ou no meio, ele é separado e sem acento, tá? Olhem só mais 3 exemplos. Por que não voltamos para casa? É uma pergunta, tá no comecinho. Por que ele não voltou mais aqui? É pergunta, tá no começo. Por que isso é tão difícil? É uma pergunta. Por que no começo? Por que no meio, separado, sem acento, mas apenas para perguntas. Tranquilo? E aqui a prof deixou um para saber mais, que é bem legal. Se você não lembrar dessa regrinha, né, da pergunta para o porquê separado, você vai lembrar o seguinte, que quando o porquê separado for usado lá no meio da frase, porque às vezes é difícil a pessoa entender, né, que ele está no meio da frase, é ponto final, e é uma pergunta, o que é que você precisa lembrar? Que se o porquê estiver lá no meio da frase, na interrogativa direta, significa que ele tem função de pronome relativo. E nesse caso, ele pode ser trocado, pode ser substituído por qual ou pelo qual. Olhem só, não sei o motivo por que as pessoas têm dúvidas. É uma interrogativa direta esta frase. Nesse caso, eu posso trocar por pelo qual. Não sei o motivo pelo qual as pessoas têm dúvidas, tá? É uma interrogativa indireta, então se você tem dificuldade de entender que é uma pergunta e que o porquê tá lá no meio tem que ser separado, faça o teste. Se você puder trocar por qual ou pelo qual, ele é separado, sem acento, tá? Ó, mais um exemplo. O local por que passei é muito bonito. O local pelo qual passei é muito bonito. Separado esse porquê sem acento. Uma boa dica para anotação, tá? O porquê junto, sem acento agora, né? Estamos vendo primeiro os porquês sem acentos. O separado sem acento, ou junto sem acento, tá? Esse aqui é super fácil. Esse você vai utilizar sempre em respostas, porque ele é uma explicação. E nesse caso eu posso trocá-lo por pois, ou por expressões semelhantes como para que, uma vez que, né? Ó, por exemplo, eu digo assim,
É porque não temos tempo agora. Por que nós não sairemos? Por que nós não vamos terminar a tarefa? Porque separado, sem acento. É começo de pergunta. Aí alguém responde, porque agora não temos tempo. É uma resposta. Então é o porquê junto. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. É uma explicação, é uma resposta. Posso trocar por pois, né? Não fui à escola ontem, pois fiquei doente. É junto e sem acento esse porquê. Leve o casaco porque está frio. Posso trocar por pois? Posso, ó, leve o casaco, pois está frio. É uma resposta, é uma explicação? Sim, então o porquê é junto e sem acento. Mais um exemplo. Não preciso de mais exemplos, porque eu já entendi. Que bom, né? Então, é uma explicação, esta oração apresenta uma explicação, por isso o porquê é junto, né? E sem acento, ok? Anotaram? Anotem lá. E o porquê separado e com acento? Esse aqui eu também vou utilizar em perguntas, mas apenas quando a pergunta terminar pelo porquê. Então, uma outra dica que eu sempre dou para os meus alunos. O porquê separado é sempre para perguntas, né? Jamais para respostas, jamais para explicação, ok? O porquê separado, sem acento, ó, no começo e no meio da pergunta, né? Quando eu posso trocar por pelo qual ou por qual. O porquê separado e com acento é só quando a última palavra da pergunta for o porquê. Você não gosta dessa matéria, por quê? Ó, perceberam que é uma pergunta e o porquê está lá no finalzinho. O lanche não foi servido, por quê? Anda a pé, por quê? Andar a pé, por quê? Não vai errar mais, por quê? Perceberam? Então, se é uma pergunta e a última palavra for o porquê, é separado e com acento. É pergunta, tá no começo ou no meio da pergunta, tira o acento dele, tá? Tranquilo? Bem facinho, né? E o porquê junto e com acento? Esse aqui, ele possui o valor de um substantivo, dando nome para alguma coisa. Ele pode ser trocado por o motivo ou a razão. Olhem um exemplo. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Posso trocar esse o porquê por o motivo? Posso, olhem só. Gostaria de saber o motivo dele não falar mais comigo. Ele tem valor de substantivo, ele está dando nome para a razão, para o motivo da pessoa não falar mais comigo. Ele está sendo substantivado esse porquê. Mais um exemplo. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Posso trocar esse o porquê por a razão? Posso. Ou por o motivo? Posso. Olhem só. Não foi explicado a razão, o motivo, né? Então, ó, o motivo ou a razão eu posso trocar, tanto faz. Por isso que a prof deixou o aqui, que eu posso trocar por o motivo ou a razão. Independente, faz sempre o teste, tranquilo? Vejam que não é pergunta, né? O porquê separado é só para perguntas. Começo e meio da pergunta, sem acento. Última palavrinha da pergunta, com acento. O porquê junto, sem acento. Para respostas, para explicações, pode trocar por pois. O porquê junto e com acento, posso trocar por o motivo, a razão, ok? E aqui eu trouxe uma tirinha, acontece uma brincadeira com os porquês, mas ao mesmo tempo a gente compreende, né, entende melhor a função desses porquês. Então, nós temos dois jovens aqui, né? E esse aqui diz assim, porque sim? E ela retruca, porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Olha a expressão dela que ela está indignada, né? E ele muito, né, bravo, olha a expressão do olho, a boca, as mãos para cima, né? Ele está indignado e bravo, diz assim, por quê? Eu falo sim. Porque quero? Porque você não me deixa em paz? Agora sim. Por que ela diz o agora sim? Porque nas primeiras situações que ele usou o porquê tudo errado. Né? Porque quando ele disse assim, porque sim, vejam que aqui o porquê está separado. Mas não é uma resposta? Não é uma explicação? É.
Como é que tinha que ser esse porquê para uma resposta e para uma explicação? Junto, né? Por isso que ela ficou brava. Porque sim não é resposta, ó. Porque tá errado o emprego do porquê dele, tá? E ele diz, por que não? Errou de novo, né? Porque ele usou o porquê junto numa pergunta. Tudo errado de novo. Ela diz, porque junto não é pergunta. E ficou indignada, né? Até que finalmente ele acertou tudo, ó. Porque, ó, tá no final da pergunta, com acento. Eu falo assim porque quero. O porquê é resposta. Eu falo assim porque quero, né? Resposta. Por que você não me deixa em paz? O porquê separado no início da pergunta, sem acento. E agora a amiga dele ficou feliz. Agora sim, ele acertou tudo, né? Então aqui a prof deixou a explicação, que eu deixei para vocês lá na hora da tirinha já, né? O porquê sim, como é uma resposta, tinha que ser separado. Ele usou, tinha que ser junto, ele usou separado, né? O porquê não, do segundo quadrinho, aqui ele colocou junto, tinha que ser separado, porque é uma pergunta, ele usou errado, né? Até que finalmente, lá no final da tirinha, ele usou tudo certinho, os porquês. Aí a amiga dele ficou bem feliz, tá? Vamos revisar então os porquês que nós estudamos nesta aula. O porquê separado, utilizado no início e no meio das perguntas. O porquê separado com acento, utilizado no fim das perguntas, né? Faltou na aula. Por quê? Com acento. Por que você faltou na aula? Sem acento, entendeu? O porquê junto, né? Sempre para respostas. Esse aqui pode ser trocado por pois. Faltei na aula porque estava gripada, né? Junto e sem acento. Posso trocar por pois. Faltei na aula, pois estava gripada. Porque junto e com acento. Tem o valor de substantivo, pode ser trocado por o motivo, a razão. Entendido, gente? Tranquilo, né? Pessoal, grata pela atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Com esta revisão nós vamos finalizando. Não esqueçam que a prof sempre deixa sugerido uma atividade para vocês fazerem sobre esse conteúdo, ou a professora, o professor que está acompanhando vocês na aula, vai dizer o que é que vocês vão fazer de exercício, tá bom? Obrigada mais uma vez e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.